Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje é uma discussão sobre as redes sociais versus produção científica filosófica, os desafios, os paradoxos. A estrutura da apresentação vai se dividir em 4 partes. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a lógica da própria produção da ciência / filosofia. Depois, a lógica, pelo menos aparente, das redes sociais e a dificuldade até mesmo de pensar a lógica das redes sociais. E por último, pero ainda na terceira parte, a ideia de uma ideologia das redes, né? O que perpassa esse mundo enquanto ideologia. E em quarto, a tentativa, portanto, de fazer um balanço aí nesse assunto. Se você veio até aqui, obrigado, e se interessa por outras partes, fique à vontade, vamos ao conteúdo. Então, 15 minutos aqui dedicado exatamente a esta reflexão sobre a produção da ciência propriamente e como a própria produção da ciência em nossos dias tem enfrentado algumas dificuldades. A primeira questão, e esse é o objetivo macro do canal, é a ideia de filosofia. Então, às vezes eu tenho utilizado produção de ciência / filosofia, porque se eu disser apenas produção de filosofia, já tem bastante tempo que esta expressão cria uma ambiguidade no público, e o público pode pensar que por filosofia estou dizendo uma coisa exótica, algum tipo de gurologia, e no caso de filosofia, estamos falando de uma tradição ocidental do conhecimento, que é precursora em termos históricos do conhecimento científico, das várias vertentes dos conhecimentos científicos, é preciso lembrar isto, e isso tem uma forma de processamento, de aprendizado, de iniciação à pesquisa, que não é de um dia para o outro, de uma hora para outra. Então, antes de compreendermos como que esta relação acontece, o que estamos, digamos, perdendo rumo nos meios de divulgação é justamente que o processo de formação, de iniciação num campo de conhecimento, ele não pode ser negligenciado, simplesmente projetado, jogado para outro canto, e simplesmente as pessoas não sabem pensar como fazer os processos de iniciação. Existem pesquisas sobre esses processos, portanto, criar uma semiosfera, na linguagem aqui da semiótica de Yuri Lotman, criar uma semiosfera ou introduzir o indivíduo numa semiosfera, quer dizer, num âmbito de sentido em que ele tem, digamos assim, este pano de fundo, essa ecologia um pouco mais ampla, dentro da qual ele consegue produzir narrativas, produzir textos, produzir discursos. Portanto, introduzir, iniciar exatamente a uma capacidade científica, filosófica, exatamente conseguir oferecer às pessoas um conjunto de atividades, um conjunto de leituras, um conjunto de escritas, de reflexões. Portanto, não é só uma preleção que o indivíduo escuta, mas sobretudo que o indivíduo mostra, que o indivíduo apresenta, e esta apresentação é sempre em relação a uma comunidade, a um professor, a um tutor, professor, professora, né? Mas que a gente não pode perder de vista, e tem se perdido com a expressão, por exemplo, curso, no mundo virtual, como se uma preleção de uma única pessoa fosse capaz de introduzir alguém exatamente nesta semiosfera de sentido e de significado. E ser iniciado nas ciências, na filosofia, é exatamente fazer parte deste âmbito de sentidos, no qual o indivíduo consegue ir para além de uma mera retenção de informação. As teorias, por assim dizer, que discutem esses processos formativos com bastante detalhe,
Podemos pensar desde a epistemologia, que é uma disciplina filosófica, mas podemos pensar também a teoria do currículo, que é um campo reflexivo que se dispõe justamente a pensar, e não só dispõe a pensar, mas existe uma tradição, uma fortuna literária produzida sobre como que você constrói, portanto, esses percursos de aprendizado, estudando coisas assim bem específicas, como a influência, por exemplo, de um professor que tem uma relação de orientador desde a iniciação científica, por exemplo, qual é a diferença que isso gera, qual é o impacto. Tem trabalhos acadêmicos, por exemplo, verificando entre o que o indivíduo adquire lendo e o que o indivíduo adquire na convivência acadêmica, por exemplo, e que faz parte dessas estruturas que muitas das vezes passam desapercebidas, mas são estruturas que efetivamente te modelam enquanto você pode ser um profissional desta área e, infelizmente, você não vai ser um profissional de qualquer área. Então, há uma negligência nos meios virtuais, já comentando um pouco, que cria uma dada cultura difusa de que esses processos simplesmente nem existem. Ou que uma única pessoa, um coach, é capaz de orientar alguém para que esse alguém possa agora se transformar num especialista em tal assunto. Basta você fazer o curso com ele e depois você vai fazer um outro curso com ele, mas vai fazer um outro curso com ele e quase que tenta se colocar na figura dos antigos sofistas do século V, VI a.C., que filiando-se ao coach você terá sucesso na vida. Para que falar de processos de graduação, processos de iniciação e para que falar de lógica inerente a um campo profissional que você demora um certo tempo para poder adquirir esta lógica, internalizar esta lógica. Basta você ver o vídeo, clicar aqui, comprar um tal pacote, sempre tem que comprar, para que você então consiga fazer de programação de computação, métodos de leitura facial, métodos de aconselhamento existencial, tudo se reduz a esta divulgação massiva que ignora que processos de formação inicial são processos necessários. Nós não estamos aqui nem falando, porque é um outro processo comparativo de estudo, sobre o contexto cultural da juventude nos dias de hoje, qual é a realidade desse contexto, portanto, que toca no tema da próxima parte, que é a lógica das redes. Nós não estamos nem falando que essa dada semiosfera, que é esse conjunto simbólico, essa grande sopa simbólica que os indivíduos estão dentro e da qual ele consegue tirar a sua discursividade. Mas, obviamente, nós não estamos ainda aqui nesta chamada de atenção sobre a lógica da ciência e da filosofia, de aquisição e de produção. Nós ainda não estamos fazendo um comparativo se esta, portanto, semiosfera que a juventude está dentro, qual é a natureza dela e qual é a perspectiva dela se relacionar com o conhecimento que demanda uma outra postura, que demanda a aquisição de outras informações, num primeiro momento, que irão criar certas disposições internas, estruturais, em que você, portanto, pegará o jeito de produzir aquele dado conhecimento. Então, muitas das vezes, nós, enquanto pesquisadores, professores, a nossa questão não é mais deter uma informação. Esta informação está acessível em algum recurso virtual que a gente pode procurar. O que dificilmente nós encontramos é o jeito de fazer,
portanto, o jeito de produzir ciência. Esse jeito de produzir ciência é que você irá, então, processar estes dados segundo o seu campo. Então, se é o campo da filosofia, nós podemos examinar os dados de uma perspectiva lógica, de uma perspectiva dos argumentos, de uma perspectiva do poder, que são tradições reflexivas da filosofia política, de um ponto de vista da linguagem, a fronteira entre filosofia da linguagem e semiótica. Então, você aprende um jeito de fazer e, obviamente, praticando esse jeito de fazer, que é próprio do seu campo, é que você cria, é que você procura abrir fronteiras. Isso não é muito simples, por assim dizer, mas é assim que se faz o processo. E, portanto, essas são lógicas inerentes às tradições. É sempre didático, nós professores de filosofia, nós sempre encaminhamos as pessoas para ou obras literárias ou obras artísticas que colaboram, contribuem com o nosso trabalho. Acho que nesse caso a grande indicação é uma obra ficcional que tenha a opção produzida inicialmente em forma de livro e depois foi produzida em obra fílmica, que é o Nome da Rosa. Eu creio que tem ali todo um clima cenográfico que, de certa maneira, coloca para nós, de modo ficcional, da autoria de Umberto Eco, um grande semiodicista, coloca para nós, de um jeito, portanto, cênico, todo um contexto, toda uma, na falta de uma palavra, eu tenho dito uma egrégora, portanto, uma semiosfera, no sentido de Yuri Lotman, que, de certa maneira, cria a ambiência, um ambiente para uma dedicação a um tipo de conhecimento, no caso o filosófico, ali o filosófico-teológico, essa fronteira entre as duas cenas. Obviamente, ali tem também elementos para discussão sobre conhecimento e poder, é uma chave importante. E o filme em si compõe-se com elementos cênicos da história da cultura medieval, cristã, católica, e para quem, obviamente, estuda filosofia, esta ambiência é uma espécie de deleite estético, porque ela exatamente nos remete, nos faz lembrar que é nesse contexto que por mais de 1.500 anos, se a gente considerar, na verdade 2.000 anos, se a gente considera desde o século V até o ano 1500, 2000 e até atualmente 2.500 anos, em que a filosofia foi a grande forma, a grande modalidade de produção de conhecimento que gera esta possibilidade a partir do período moderno, então nesse sentido que eu tinha pensado mais em 2.000 anos, e que gera as ciências como nós conhecemos hoje, as ciências que de certa maneira fundamenta todo o aparato tecnológico e técnico com o qual nós hoje podemos falar de redes sociais, que é na próxima parte que nós vamos tematizar. O que a gente assiste, portanto, é que toda esta base foi produzida no modelo de relação de troca e de construção do conhecimento, que implica num processo de educação da vontade, portanto, educação da atenção, portanto, menos hipertexto, que acaba nos levando para outros pontos. Talvez essa tradição de 2.000 e tantos anos, né, até chegar a nossas portas, por assim dizer, era centrado nesse exercício de desenvolvimento da atenção, do foco num texto, do foco, da capacidade de sentar, ler, da capacidade de escrever, da capacidade de falar. É claro que hoje em dia nós podemos adicionar outros elementos na composição desta realidade pedagógica de aprendizado, que são os aspectos orgânicos que justamente as ciências biológicas, a neurociência nos fornece para que a gente compreenda que às vezes existe uma realidade chamada dislexia, existe uma realidade chamada déficit de atenção, e que as ciências, nos dias de hoje, têm os profissionais que podem nos auxiliar nesse processo. Mas era um processo que implicava em estruturações
tridimensionais: espaço, biblioteca, dedicação de tempo, portanto, uma educação de concentração num ponto, mas, sobretudo, em processos de interação com outros, na condição de professores, de mestres, que pela idade, pela experiência, conseguia transferir uma série de questões para esses que estavam chegando. Pois bem, para essa primeira parte de lógica de produção das ciências, eu fico por aqui, destacando que a produção filosófica científica não dá ao léu do nada. Ela tem uma longa história e ela tem um jeito de produção, e ela sim ela desta forma existiu justamente por 2000 e quase 500 anos, se a gente for pegar e descontar os últimos 100 anos, né? Pelo menos 2.400 anos, esse modelo de transformação, de transferência e produção se deu dentro desta dimensão. Muito bem, eu passo agora para a segunda parte dessa proposta, contabilizando aqui, que é a lógica das redes sociais. Por lógica das redes sociais, eu quero falar e tratar um pouco das redes sociais que funcionam, que tem como suporte os computadores ou os meios eletrônicos como mediadores. Portanto, só aí já começamos a compreender que redes sociais não é uma coisa fruto do nosso tempo. Nós achamos que somos hipermodernos e logo podemos pensar que as redes sociais é uma coisa que deu-se agora para nós. Não, nós já tivemos redes sociais. O interesse macro do canal aqui, por exemplo, tem sido atualmente pensar a ideia de sociabilidade filosófica ligado a um fenômeno específico, que é a maçonaria, tomando este fenômeno como uma filosofia de vida, mas que é também uma filosofia de vida que implica exatamente uma convivência social, uma formação de grupo, uma fraternidade. Portanto, nós estamos falando de uma rede social, uma entre várias outras. Poderíamos, em última instância, até mesmo dizer que as religiões como um todo são o modelo, a modelagem de redes sociais, uma das mais antigas que nós conhecemos. E, portanto, as redes sociais que nós temos hoje é apenas uma rede. É uma rede que utiliza um suporte eletrônico. Portanto, o aspecto de novidade é o uso deste suporte, porque anteriormente as redes sociais existiam, utilizavam de outros suportes. O suporte, sem dúvida, semiótico, de comunicação, ele é presente tanto nestas redes dos dias de hoje, quanto nas redes sociais desde a origem dos seres humanos, pelo menos, porque as redes sociais acontecem na troca simbólica entre emissor e receptor e uma série de outras questões de ajuste, né, de emissão e recepção, que gera ruído, e na geração do ruído, no contexto da semiótica, na verdade, se produz novos significados. Então, as redes sociais, em definitivo, operam por semiótica, por símbolos, por textos, e esse também é um elemento presente nesta atual rede social, redes sociais, e nas redes sociais muito antigas, as religiões, a maçonaria, pelo menos desde o século XVIII, enquanto mais ou menos formalização. O fenômeno não tem muita precisão e pode recuar um pouco antes, ali pelo 1600, 1400, trabalho aí para os historiadores. É mais consensual o século, portanto, XVIII, como uma referência de estruturação, modelagem, que chega até nós. Portanto, é uma rede social que já tem 300 anos, pelo menos, e, portanto, onde fica a novidade da nossa rede social. A novidade da nossa rede social
E isso é muito importante para nós que trabalhamos com divulgação de conhecimento enquanto professores. Lembrando que enquanto professor nós trabalhamos pelo menos em 3 momentos do nosso trabalho, pensando aqui no trabalho docente, pensando aqui nessa discussão sobre o trabalho docente, que é o trabalho docente, que não é a sala de aula apenas. A sala de aula podemos chamar que é um ponto de 2 outros, que é a ideia do professor que pesquisa para produzir a sua aula, né? E esse processo de pesquisa para produzir a sua aula, ele tem um duplo sentido, que é a própria formação do professor e o próprio trabalho do professor. Então, o professor que trabalha formando, ele também se forma como trabalho. Essa é uma profissão interessante para quem gosta de conhecimento. Ainda que, na prática, é muito comum apenas serem vistos o momento da sala de aula. Infelizmente, serem vistos, inclusive, nas relações de trabalho. O empregador e as instituições que têm profissionais como professores tendem a compreender que o trabalho dele é aquele momento que ele está dando as aulas, que é outra cultura cruel, a ideia de que o professor dá aula. Eu vendo aula, eu não dou aula. Pois bem, então, sobretudo para nós professores, as redes sociais têm sido espaço de partilha de conhecimento, tem sido espaço de trabalho, portanto, atuando como produtor de conteúdo de modo profissional e procurando ser remunerado por isso, como também espaço onde você encontra conteúdos. Certamente você vai encontrar esse conteúdo está numa rede social, por assim dizer, e ele é um trabalho, ele é uma partilha de conhecimento da minha parte, que você pode tê-lo como referência para você desenvolver o seu material, a sua ação docente. Portanto, as redes sociais que hoje nós utilizamos para essa ação profissional, ela tem uma característica particular dela. Primeiro, que ela é um suporte, portanto, ela é um meio que eu utilizo para tanto colocar quanto para adquirir. Só que este meio entre eu e esse possível, receptor da minha mensagem, este meio, a novidade é que ele é de posse, digamos assim, e ele está submetido a uma lógica que talvez nós nunca tínhamos visto. Primeiro, que são meios que o dono deste meio não sou eu e nem aquele que recebe. Se nós pegássemos o caderno, nós poderíamos dizer que aqui também há algo, um suporte comunicativo. Poderíamos depois pensar o próprio livro, a figura dos livros. Então, eu também posso dizer que é um meio, e esse meio eu emito uma mensagem que o outro irá consumir, mas existe toda uma lógica de distribuição desse produto até eu que o produzi e aquele que está consumindo. No caso aqui eu estou consumindo, portanto eu também consumo. Então nós temos um meio. A diferença é que esse meio aqui, uma vez que ele foi produzido e ele chegou até a minha mão, ele está submetido a toda uma dinâmica de distribuição e logística do produto, na qual fatores econômicos também interferem, e muitas vezes a gente não percebe, a gente acha que um bom livro chega lindo e maravilhoso até a nossa mão e que não está submetido a jogos econômicos do mercado livreiro que determina que tais livros chegam na sua mão e outros não. Neste ponto específico deste meio, a internet veio como um meio que permitiu quebrar um pouco certos monopólios que poderiam acontecer e acontecem nesse processo de distribuição. Por exemplo, nós temos muitos livros da cultura francesa que são traduzidos para o português brasileiro e nós simplesmente desconhecemos qual é a ação e o impacto do dinheiro público francês que financiam as traduções, financiam as publicações.
Então, portanto, eu não vou encontrar um livro produzido num outro país lusófono, porque de repente essa concorrência financeira não existe. Então, eu não acho livros sobre a lusofonia, sobre filosofia luso-brasileira, que é interesse meu. Por quê? Porque não temos a mesma disponibilidade de recursos para fazer com que esses livros circulem num dado circuito. E a internet, em tese, permitiria esta ruptura com estas lógicas e, de fato, até certo ponto, permite. No entanto, a gente sai de uma lógica e cai na outra. A lógica atual é que é como se este livro é quase que, lembrando um pouco a obra ficcional do Harry Potter, em que as figuras dos livros desta obra ficcional elas se mexiam como se fossem GIFs, né? Na palavra contemporânea, pequenas imagens que fazem pequenos movimentos, mostrando um caráter vivo de objetos que a gente não tinha essa relação. No mundo virtual, de certa maneira, isso é quase que isso que acontece. Portanto, o meio, atualmente, ele é possuído por terceiros, como antigamente no suporte dos livros. Só que duas questões, ou até mais, são importantes nessa nova realidade. Os proprietários dos meios têm a capacidade de uma atualização do produto de modo que não termina quando você adquire. Você compra uma assinatura e a assinatura pode ser cancelada. Enquanto não você tem acesso, mas se cancelou, você não tem mais. E você não tem como ter aqueles objetos que não seja na sua memória. Os métodos lícitos não permitiriam, inclusive. Ou um livro digital que é muito mais fácil você, por exemplo, fazer uma correção nele. Ou, em casos infelizes, fazer omissões. Como, por exemplo, um certo governo aqui do Brasil, subnacional, um estado, em que a oferta de livros didáticos escolares 100% digitalizados, se por um lado parece que geraria uma economia, porque é um suporte que tem um custo diferente do suporte papel, permitiria, por exemplo, que a cada ano se atualize informações e, de certa forma, não apareçam com certas informações. Então, essa é uma ambiguidade. Mas, voltando às redes sociais, como nós a conhecemos hoje, esses proprietários desses meios, eles têm uma instantaneidade, uma simultaneidade de poder interferir nas mensagens que estão transitando de modo único, porque se o livro era editado, rompeu a barreira dos jogos editoriais, conseguiu ser editado, publicado e distribuído, tudo submetido a lógicas comerciais. Uma vez que ele chegou numa biblioteca, que ele chegou na mão do leitor, ele teria uma estabilidade, o leitor ficaria com esse produto, com esta identidade por 30, 40 anos, livros impressos que duram até mais. E, portanto, tem essa durabilidade. E o produto, nessa nova regra, não. Você pode ter um produto hoje e amanhã, quando você volta no site, o texto foi modificado. Você corrigiu tudo de novo, você ampliou, você fez. Então, esta instabilidade é uma novidade deste processo que é permitido ser trocado. A outra questão é que essas redes têm números massivos de possibilidades de pessoas introduzirem conteúdo e de consumirem conteúdo. Nesse sentido, estas redes amplificam uma ideia que anteriormente era mais restrita, que é a ideia de que eu, por exemplo, posso publicar com certa facilidade conteúdos extensos, bem elaborados, e compartilhar isso com possíveis leitores. Provavelmente, eu já publiquei livro impresso, já publiquei artigo acadêmico, eu estaria restrito nesse esforço e na dificuldade de distribuir, porque eu consegui publicar, mas a distribuição ficou restrita a São Paulo, por exemplo. E o custo operacional dessa distribuição é caro, né? Hoje eu consigo distribuir os meus conteúdos para fora do Brasil, conseguimos passar para outro idioma e distribuir em outras regiões falantes. Enfim,
Então nós temos esta possibilidade de distribuição a um custo menor. É claro que em algum momento eu vou retomar para articular este mundo de possibilidades, que será que ele se passa a coisas concretas, ou se ele só é um horizonte de possibilidades e não para por aí e fica nisso. Mas o fato é que essa rede hoje, em termos de meios factíveis, alguém pode compartilhar qualquer que seja o conteúdo e pode também receber os conteúdos. E o que nós não nos perguntamos é que há uma lógica econômica nesse processo de distribuição, de permitir que os indivíduos distribuam o seu conteúdo e também que receba conteúdo. Isso não é espontâneo, isso é comercial, isso é rentável. Este meio gera as grandes empresas de tecnologias, que não vou falar o nome, mas que nós conhecemos, estas redes. Esta mesmo que eu estou utilizando, mas também outras, onde eu também replico o meu conteúdo, são redes que estão aí e que elas, de algum jeito, precisam de uma infraestrutura financeira, exatamente para manter os profissionais e etc, etc, além do lucro. Então as redes não são um lugar propriamente neutro e elas têm uma capacidade de ser atualizadas que nunca tínhamos visto. Termino aqui um pouco sobre a lógica das redes. Passo para uma terceira etapa dessa exposição, que é ideologia das redes. Então, como podemos ver no desenvolvimento da parte anterior sobre redes em geral, e que temos a característica de uma rede atual que tem um tamanho talvez nunca visto e que tem um horizonte de possibilidade. Todos nós podemos produzir e colocar na rede e distribuir, e nós podemos consumir de volta o conteúdo que nós quisermos. E isso é o horizonte de possibilidade diferente de um livro. Então, o livro, nós temos a noção de que é difícil colocá-lo, fazer a impressão e distribuição. De certa maneira, o horizonte percebemos em concreto que não dá para todos, precisa da materialidade do objeto escrito, precisa da distribuição. Então, era uma época que nós não tínhamos esta sensação de que há um livre trânsito de distribuição e recepção de informações através das redes sociais. A palavra ideologia aqui tem um histórico, basicamente, assim, a grande figura que muitos lembram é a figura do Karl Marx, mas nós podemos falar do tema da seguinte forma: a ideologia seria uma produção mental que se articula, digamos, num conjunto de ideias que pretendem me situar enquanto pessoa, me localizar no mundo, me estruturar enquanto alguém que está sendo. E essa estrutura se dá através dessa percepção de uma construção contextual, como eu falava na primeira parte, sobre uma semiosfera. Então isso seria o que faz nós sermos nós. A ideologia seria como se houvesse uma falsa ideia, uma falsa explicação que se instala dentro de mim e eu penso que eu estou sendo 100% eu, original. Isso me acalma, isso cria sentido. No entanto, a descoberta é como se fosse um programa pirata, um programa falso, ou uma lente que eu acostumo com esta lente e nem me dou conta que eu estou sendo, entre eu e a realidade, entre eu e eu mesmo, tem esta lente que na verdade simula, que na verdade estou achando que sou eu, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas é tudo simulação. Uma figura também ficcional que ajuda e tem sido utilizado é o filme Matrix, ali dos anos 99, se não me engano, a primeira edição, o primeiro filme, em que basicamente a discussão ficcional é exatamente esta, né? Existiria uma realidade
computacional que simula realidades. E eu vivo dentro desta simulação achando que eu estou sendo autêntico e que eu estou realmente tendo um contato com o mundo. E a ideologia, portanto, seria exatamente isso, né? A ideologia é esta falsa ideia que se passa por uma ideia verdadeira. E verdadeira aqui no sentido, para não entrar em outra discussão, verdadeiro no sentido de que eu produzo, digamos, o meu ser de modo artesanal. E por eu ser o produtor, eu então estou, através da minha capacidade de pensar, me situando adequadamente, calibrando adequadamente o meu estar no mundo. E meu estar no mundo, ele tem o mundo e tem eu que estou no mundo. Então, a ideologia seria um momento em que eu crio um erro de sistema e tomo um outro eu que não é eu como se fosse eu. E aí, no contexto dessa discussão, muitas das vezes se marcou apenas a ideia, por exemplo, do trabalhador, que na verdade tem como condição ser trabalhador, portanto vende a sua força física ou vende a sua força intelectual para uma empresa. Esse indivíduo não vê esta realidade e vê, por exemplo, que ele é um empreendedor, que ele é um empreendedor digital. No meio da discussão, ou na discussão técnica sobre essa questão de ideologia, esse indivíduo estaria calculando mal a sua própria condição. E isto sobre possibilidades de ser penalizado, no sentido de que ele pode estar pensando que ele pode dar um salto, e em algum momento esse salto vai se mostrar um salto fumaça, um salto que é uma projeção sem conteúdo, e ele vai cair na realidade. Né? Então esse desencontro é considerado a ideologia. E nesse sentido, as redes sociais atuais, elas produzem muitas ideologias. A ideia do trabalhador que não é trabalhador é uma delas. A segunda ideologia é a precarização do trabalho, sempre mostrado e dourado de outra forma. Então nós, que somos divulgadores científicos, e que somos professores, e que somos pesquisadores, temos feito muito do nosso trabalho via meios das redes sociais, e simplesmente é um trabalho não remunerado, no qual as redes ganham dinheiro sobre. Por exemplo, mostrando anúncios no conteúdo que a gente produz. Ela fatura com o meu trabalho, que é dado gratuitamente, exposto gratuitamente, e esta, por exemplo, é uma ideologia. Nós não conseguimos construir neste âmbito das redes sociais, sobretudo aqui no Brasil, uma outra forma de nos relacionarmos com isso. Então tem muito conteúdo, tem muito trabalho sendo feito, que é mal remunerado, muito pior do que antes, é subremunerado, ao ponto de não ser remunerado. Então existem muitos profissionais que estão prestando serviços e esses serviços são postos de modo gratuito. Este processo, portanto, seria ideológico, quando se conta uma outra história. Se tenta dizer que só os aspectos, por assim dizer, positivos. Mas agora você é visto por 1000 espectadores, agora você é visto... Então, são aspectos que podem sim ser positivos, no entanto, são aspectos que, em geral, tendem a tampar outros aspectos que também fazem parte. E, nesse sentido, acaba sendo ideológico. Se a gente conseguisse colocar no justo termo, pelo menos a gente conseguiria fazer um balanço, tanto em explorar as potencialidades do instrumento, mas pensar de modo honesto soluções diferentes destas que atualmente, digamos assim, reinam sozinhas. Soluções que
Basicamente é trabalho de graça, naturalizamos isto, e o importante é ter público, ser visualizado. E nesse sentido, as ideologias que perpassam as redes, além de precarizar o trabalho, sobretudo de pesquisador, professor, na forma de apresentação gratuita, existem outros aspectos das redes sociais que simplesmente quem não é especialista e mesmo quem não é um engenheiro de telecomunicação, de TI, né, tecnologia da informação, melhor dizendo, quem não é um engenheiro e mesmo sendo engenheiro, ele não consegue conhecer a lógica de funcionamento pleno das redes sociais. Por quê? Elas são negócios privados e, como negócios privados, elas detêm conhecimentos que elas não vão partilhar, porque faz parte, digamos assim, do funcionamento dos seus negócios. No geral, elas estão associadas às leis que organizam o país, portanto, estão dentro da legalidade, não é algo ilegal, mas nós não temos lugar, nós não discutimos as regras. E é claro que essa comunidade se propõe democrática, se propõe que escuta, e é fato que isso existe, mas isso está muito aquém, como eu disse, das multidões que oferecem trabalhos, que produzem conteúdos virtualmente e que não são remunerados, e mesmo a precarização do trabalho desses profissionais produtores de conhecimento, produtores de produtos culturais, que é transmissível pelo mundo virtual. Foi sempre assim, pelo caderno, agora por aqui. Então, esse tipo de manufatura, ele está suscetível a esta distribuição desigual, distribuição que nós não conhecemos ou apitamos sobre as regras de distribuição e não sabemos os valores que estão implicados neste trânsito de distribuição e consumo, produção, distribuição e consumo nesses suportes mediadores atualmente. Portanto, tudo que aparece, digamos assim, nessas redes, tudo que é promovido, nós só conseguimos perceber esta face e não conseguimos perceber as estruturas ou mesmo participar dessas estruturas, e mesmo quando participamos, é sempre de se perguntar se efetivamente é uma participação global ou é sempre uma participação na medida em que essa participação auxilia com que essas empresas possam vender melhor o seu produto, que necessariamente está implicado em considerar os produtores. Pois bem, por ideologia, então, eu acho que esse é o grande aspecto, essa exploração apenas de uma possibilidade positiva sem discutir os desafios que não seriam positivos. De certa maneira, a perspectiva esperada seria poder não apagar os aspectos positivos, mas poder exatamente incluir aqueles que a gente se considera negativos, por exemplo. E nesse sentido, na ideologia das redes, nós sabemos que outro setor que vive esse processo de um modo mais duro tem sido chamados aplicativos de compra de comida, que na verdade é um mediador que agencia quem quer comer, quem faz a comida e alguém que entrega a comida. Tem sido objeto de reflexões diversas no mundo afora, de como esses aplicativos acabam criando situações de extrema precarização do trabalho. Numa cena pedagógica em São Paulo, alguém dizia: a pessoa está indo entregar a comida. E aí tinha ali o aplicativo X, que faz a mediação. A pessoa tinha alugado um meio de transporte que não era dela, que era uma bicicleta. Carregava uma mochila com a comida, portanto, carregando a propaganda do aplicativo, sendo um outdoor ambulante, quer dizer, a empresa usa o indivíduo
para fazer propaganda. Mas se o indivíduo tiver algum acidente de trabalho, precisar por saúde ausentar do trabalho, nenhum desses atores, o cara que pediu a comida, o cara que fez a comida, o que fez a mediação pelo aplicativo, o dono da bicicleta, o dono da maquininha, o operador financeiro, ninguém se responsabilizava por aquele indivíduo trabalhador, por aquela indivídua trabalhadora. Portanto, o aspecto ideológico consiste, portanto, na produção de apenas uma narrativa e não enfrenta os temas que são importantes para a grande maioria das pessoas. E nesse sentido, pensar estas questões não é atuar para dizer que os instrumentos são ruins, os instrumentos não deveriam existir. Sabemos que esses instrumentos também permitem coisas positivas, mas não é só positivas. As positivas não são, talvez, destas dimensões que se mostram, e os aspectos que não são positivos, as soluções precisariam caminhar juntos dos benefícios, sobretudo dos benefícios dos donos das redes, que são sujeitos globais e que têm faturamentos inimagináveis para a nossa cabeça de trabalhador. Esta é uma outra ideologia, que há um preço para você transitar nesta via. E isto ninguém fala, ninguém está disposto a tematizar isto. Qual é o preço? E qual é realmente o lastro? Qual é quem que oferece, digamos assim, para te ciceronear nestas redes, para você atravessar entre você e o seu potencial comprador, a sua potencial plateia. A ideologia é que isto parece que não existe e que é só você fazer uma coisa engraçada que você vai conseguir, então, trafegar por esta rede de distribuição onde essas empresas aferem lucros enormes. E aí paira uma questão, uma pergunta sobre essas redes sociais. Teria a prevalecência de certos conteúdos, porque esses conteúdos cumpririam melhor esta função de lucratividade, de trânsito, de pedágio que estas redes aferem os seus lucros? Essa é uma pergunta que a gente lança, mas não sabe se tem resposta, e é difícil pensar, isso teria que ser um trabalho coletivo, para a gente não fazer achismo e teorias das conspirações. Então, para a gente não fazer isso, o que cabe ao filósofo é levantar a pergunta. Né? São meios que têm nomes, são conhecidos, operam legalmente, não há nenhum problema nisso. São meios que aferem seus lucros, têm os seus produtos também totalmente dentro do ordenamento dos países, ok? Mas a pergunta é, haveria uma predileção por certos conteúdos e não por outros? Porque, às vezes, nós temos a sensação de que estas redes acabam se dedicando e dando muito mais trânsito para alguns tipos de produtos. Né? Todos os produtos têm o seu lugar, respeitando as legalidades de cada região, ok? Mas por que, por exemplo, o entretenimento acaba tendo mais espaço do que outras questões? E aí surge um paradoxo que na verdade, é porque o público procura. Então, por isso que haveria a oferta em maior número desse tipo de conteúdo, que é o conteúdo do entretenimento. O entretenimento numa paleta enorme, né, de temas, que seria o entretenimento. E a pergunta é se
não haveria também o interesse destes que são os donos das vias, que certos conteúdos, o do entretenimento, seriam mais manufaturáveis, mais vendáveis e que geram mais lucros. Então, esses conteúdos não só têm uma procura mais fácil pelos consumidores, mas este também é incentivado. Este também é produzido a demanda, é criado a demanda, tentando pensar os nomes, não é minha área, então não saberia tanto, mas criando quase que artificialmente a oferta desses produtos, porque de certa maneira eles se adequariam melhor aos interesses de consumo. E aí, quando a gente observa um pouco sobre a literatura chamada comportamental, nós podemos criar hipóteses em torno disto. As redes tendem a favorecer atitudes que estão numa ordem mais, que a gente pode chamar não do pensamento reflexivo, mas de comportamentos que se estruturam em aspectos e dispositivos na nossa consciência, que funcionam de modo por fora do sistema reflexivo e crítico. Espontâneo, não sei se seria essa expressão. O pessoal chama de comportamental. Portanto, eu posso criar uma imagem, uma cena, uma discursividade cênica, na qual, por exemplo, por imagens eu conseguiria provocar em quem se expõe àquela narrativa o desejo de beber um líquido, água, por exemplo. Então, é comum a gente encontrar nesta turma das fórmulas justamente tentando vender esse tipo de fórmula e apregoando que essas redes funcionariam nesse processo comportamental. Sabe-se que tem campos de pesquisa, de produção de um conhecimento em que se especializa na disposição, na oferta de produtos para serem consumidos. Desde um supermercado, que tem uma estética de organização dos produtos, uma ordem. Isso, com o tempo, quem trabalha com isso sabe que é preciso manter aquela ordem para que o consumidor tenha uma lógica de consumo. Então, se isso funciona para espaços físicos, nós podemos também ver claramente que é utilizada essa prática nos meios das redes sociais. Portanto, o que chama a atenção de determinado público? Se eu mostro e, ao mostrar, esse indivíduo tem um comportamento sem ser reflexivo, sem se perguntar, no automático ele então simplesmente clica aqui e clica ali. Portanto, a ideologia de que as redes são um paraíso em que eu posso exercer a minha liberdade de consumo, a minha liberdade de expressividade, parece-nos que isso é apenas uma ideologia. Isso não tem como ter um lastro, porque havendo os donos que cobram o pedágio do meio, tanto de onde eu a partir de onde eu começo a me expressar, que entra a minha expressão neste meio, ele será transitado, ele será aproveitado na perspectiva de ganho financeiro, quanto quando eu consumo conteúdo, eu também, esse produto que chega até mim passou por esse processo e chega até mim. E esses meios estarão atentos para que todo esse fluxo, o máximo possível, renda algum tipo de valor financeiro. Então, a ideologia é não perceber isto e achar que esta realidade ela flui linda e maravilhosamente, sem uma interferência da nossa parte. Eu termino por aqui a ideia de ideologia das redes para passar à última parte.
Nesta última parte, eu quero fazer um balanço da chamada de atenção do vídeo inicial, né? Redes sociais e produção de ciência e filosofia. O que nós podemos observar é que as redes sociais, o uso das redes sociais, tem gerado impacto no processo de produção de ciências e de filosofia. Talvez até antes da pandemia, seria muito tranquilo falar que esse processo era só um problema da produção da filosofia. A filosofia talvez sofria já há mais tempo um processo de concorrência, de oposição, em que a filosofia acadêmica era muito, digamos, prejudicada. No âmbito da filosofia, nós tínhamos um certo senso de humor e uma perspectiva histórica que a filosofia, desde a Grécia Antiga, tinha essa questão em pauta, né? Tanto a filosofia enquanto discurso da praça, não era o discurso central, na ágora grega, o berço aí da filosofia, Atenas do século V e um pouco antes as colônias gregas do século VI, né? Miletos, Éfeso, Samos, que hoje é Grécia, né? Uma ilha grega. Então, mesmo nesse contexto, a filosofia não gozava de um estatuto de ter a sua centralidade. E tinha uma rivalidade com a ideia dos sofistas, que eram aqueles que acabam chegando de modo caricato aos nossos dias como o que você pagar, ele te ensina para fazer. Se você paga e pede para ele te ensinar um truque de retórica, o importante era ele receber, ele te ensinava como alcançar. O assunto é muito mais complexo, mas vamos ficar só nesta parte. Então a filosofia já tinha uma certa realidade que ela perspectivava isso. E antes da pandemia, nós já tínhamos verificado que certos gurus chegavam propondo uma filosofia inovadora, criticavam instituições que têm uma referência na produção. Podemos criticar essa instituição pública, mas não da forma que esses indivíduos faziam, dizendo que nunca produziu nada. E aí isso já havia se disseminado em alta dose antes da pandemia, já conseguiu chegar ali antes da pandemia, digamos assim, num intenso processo nas redes sociais, que serviram para que um não conhecimento se achasse no direito de simplesmente se contrapor a qualquer um que tivesse qualquer tempo de formação e etc. Então você via um vídeo de uma professora como a Maria Helena Chauí, que tem 60 anos de profissão, entrava lá um dado indivíduo, movido por esse arroubo, que agora nós temos que participar da política, proferiam as agressões de todos os tipos e níveis contra a pessoa, contra a renomada professora, e simplesmente não fazia nada, mas se achava, e muitas das vezes esse ganhava público, que é a expressão lacrar, que não sei quem inventou isso, mas isso é o lacrar. Simplesmente você chega lá, conta qualquer coisa, sem nexo algum com o que está sendo feito e sai rindo como vitória. Eu ganhei. Cunhando, fazendo surgir nesse contexto pré-pandemia a ideia de pós-verdade, né? Isso seria a pós-verdade. No contexto da pandemia, nós observamos esta relação que já vinha sendo no campo das ideias, que tinha uma proximidade, obviamente, com a prática do discurso filosófico. Isso foi para ciências, e ciências que, de certa maneira, mantinham-se apartadas dessa discussão e que se achavam, muitas das vezes, imune a isto, né? As ciências físicas, as ciências biológicas, isso explodiu. Então, o balanço que eu tenho a fazer sobre redes sociais e a produção de ciência e filosofia é que a forma como essa estrutura foi configurada em nossos dias permitiu e deu asa à não ciência, à pseudociência, a pseudofilosofias. O balanço, portanto, seria um balanço negativo
até esse momento. O universo de possibilidades destas redes não se concretizam como efetiva capacidade de difusão filosófica, difusão científica. Portanto, é um balanço negativo. Enfim, fico por aqui e até uma próxima aula desse tamanho. Um grande abraço e muito obrigado pela atenção.